Dado, dada a importância dessa formação, eu decidi rever para que o fundamento acerca do sacramento da penitência fique bem fundado em nossa mente. A última aula que eu dei semestre passado, ok? Que era propriamente sobre o sacramento da penitência. O que ele é, os efeitos dele em nossa alma, o porquê dele e quais são os elementos desse sacramento. Então, para alguns pode parecer repetitivo, mas dado também que esse semestre estamos com muitas pessoas novas, é de extrema importância que todos entendam e acompanhem o norte da coisa, né? Para onde estamos indo, por que estamos fazendo isso. Bom, como já falei, o nosso tema de hoje é propriamente sobre o sacramento da penitência. Muito conhecido também como confissão. Sacramento da confissão, sacramento da penitência. E o Catecismo de São Pio V, ele vai dizer que o sacramento da penitência não é menos necessário para quem tenha pecado depois do batismo do que o batismo para a salvação dos que ainda não foram regenerados. Ou seja, o sacramento da penitência para aqueles que tenham cometido um pecado grave e perderam a graça santificante é tão importante quanto o batismo para aqueles que ainda não foram inseridos na vida de Deus, na família de Cristo. E por que isso? Porque os senhores, talvez a maioria aqui se lembre, de que existem 2 sacramentos que são dedicados aos mortos. 2 sacramentos que são dedicados aos mortos. Poderíamos pensar, um deles é a unção dos enfermos, a extrema unção, porque prepara a alma para a morte. Não. Os sacramentos dedicados aos mortos são aqueles sacramentos que estão dedicados às almas que estão mortas, não ao corpo que está morto. Ainda que o sacramento seja um sinal visível, palpável, tangível da graça de Deus, os efeitos dele são próprios da alma. Ok? Então, os sacramentos dos mortos são o batismo. Ela entrou aqui, dona Bela. A senhora está me ouvindo? Bom dia. Bom dia. Espero que sim. Está me ouvindo? Sim, um pouco baixo, mas sim. Ah, tá. Deixa eu ver se eu aproximo um pouquinho mais o computador aqui. Não sei. Onde é o microfone dele? Consegue me ouvir? Vou colocar o fone aqui. Eu ouço a senhora bem baixinha também, assim. O áudio da senhora... coloquei o fone. Ah, tá. Consegue me ouvir melhor? Bem melhor. Ah, tá. Perfeito. Bom, continuando. Os sacramentos dedicados aos mortos são o batismo e a confissão. Porque se pressupõe que essas almas ainda não... Bom, no batismo se pressupõe que essa alma está morta ainda. Não se viveu para Deus. E no sacramento da penitência, em geral, se é dado para aqueles que morreram no decorrer do caminho. Ok? Uma criança, quando nasce, já falei isso, né? E repito, uma criança, quando nasce, ela é pertença de Satanás. A alma dela pertence ao demônio. Mesmo que ela não esteja, mesmo que ela não tenha cometido nenhum pecado grave. A Verônica, quando nascer, é pertença. A Verônica é minha filha, está sendo gerada. Ela vai necessitar do batismo para ser inserida na família de Deus e receber a graça santificante. Até lá, a alma dela pertence ao capeta. Né? E se ela morrer sem o batismo e sem o desejo dos pais
de que seja batizada, provavelmente ela será privada de Deus. Provavelmente ela será privada de Deus por toda a eternidade. Pode ser que vá para o inferno? Pode. Pode ser que fique no limbo dos justos até a segunda vinda de nosso Senhor, sem a gente saber o que vai acontecer? Privada dos gozos celestes? Pode. Pode ser que vá para o céu? Pode. Mas a gente não sabe o que acontece quando uma pessoa morre sem a oportunidade do batismo e sem o desejo de ser batizado. Okay? Então, esse sacramento da penitência ele é tão necessário quanto o batismo. Por quê? Quando nos confessamos, se é que estamos em pecado grave, se é que cometemos algum pecado mortal, portanto, matou a nossa alma, tirou a vida de nossa alma, que é a Santíssima Trindade, que habita em nós. Se cometemos um pecado mortal, nossa alma morre. Como dizia meu pároco, aquela velhinha que acendemos no dia do batismo se apaga. Então, para purificar a minha alma e reacender essa chama da presença de nosso Senhor em mim, é necessário o sacramento da penitência. Se eu morro em pecado grave, provavelmente vou ao inferno. Obviamente, se é que não tenho desejo nem oportunidade de me confessar, se eu não me arrependo dos meus pecados. E esse sacramento da penitência, sacramento da confissão, diz o Código de Direito Canônico que a confissão individual é íntegra e a absolvição constituem o único modo ordinário pelo qual o fiel, ciente de pecado grave, se reconcilia com Deus e com a Igreja. Somente a impossibilidade física ou moral o excusa desta forma de confissão, podendo, neste caso, obter-se a reconciliação também por outros meios. E o que significa isso? O que nos quer dizer a Santa Igreja no Código de Direito Canônico? Que a confissão individual, eu e o padre, é íntegra, com todos os elementos que iremos comentar daqui a pouco. Exame de consciência, contrição, satisfação dos pecados, absorção dos pecados, os pecados em si, a matéria falada, né? Todos esses elementos formam a integridade do sacramento, são necessários para que alguém em pecado grave se reconcilie com Deus, se reconcilie com a Igreja e tenha outra vez o passaporte de entrada no céu. Que não é nada mais, nada menos do que o revestimento na alma de nosso Senhor Jesus Cristo mesmo. Ele que disponibiliza as suas próprias vestes para vestir-nos. Né? Assim como vemos na história belíssima do Antigo Testamento, quando Jacó e Esaú estão diante do seu pai Isaac, melhor dito, diante da bênção de Isaac, a mãe deles observa tudo aquilo e sabe que quem tem direito à bênção da primogenitura, à bênção de todas as coisas, é Jacó e não Esaú. A mãe deles, enquanto Esaú está caçando, está longe, está fora de casa, a mãe deles manda Jacó matar um novilho, um cabrito. Ela prepara um banquete para o pai. Ela pega a pele, reveste Jacó com essa pele, porque Esaú era peludo, Isaac já estava cego, o pai deles. Então ele se põe diante de Isaac, leva uma oferta. Isaac se agrada com aquilo e ao tocar o seu filho, ele sente aquela pele áspera, peluda, cheira o seu filho e ele está com as vestes sujas do seu irmão. E aí ele percebe, esse é o filho da bênção.
E da mesma maneira acontece conosco. Nosso Senhor, ele se dispõe em preparar todo o banquete, em preparar absolutamente tudo para nos revestir dele mesmo, para nos revestir para nos dar a possibilidade de ganhar a bênção, que é o próprio céu. Então, no batismo e na reconciliação, nós perdemos toda a mácula do pecado, que nos levaria ao inferno, que nos levaria à desgraça, e nos revestimos do próprio Cristo para enganar a Deus. Porque Deus se deixa enganar. Deus se faz de cego. E olha para você, fala, tem algumas cicatrizes aí, parece que foi para uma guerra, está bem deformado, mas está bem vestido. Entra para o meu banquete. Assim como o nosso Senhor fez com aquela gentuça, com aquela gentalha que estava na rua. Vem para o meu banquete. Manda chamar esses deformes, esses coxos. E então, adentramos na vida íntima de Deus. Na vida íntima com Deus. E na vida íntima para Deus. Nos revestimos de Cristo nisto. Entretanto, se eu não faço isso, se eu não me ponho diante de um sacerdote individualmente e faço integralmente a minha confissão para receber a absolvição dos pecados, eu não me reconcilio com Deus e não me reconcilio com a igreja, se é que eu tenho a consciência de um pecado grave, um pecado mortal. Exceto quando, nos diz o Código de Direito Canônico, nos impede alguma coisa, física ou moral. Estou acamado, ninguém tem fé perto de mim, ninguém busca um sacerdote para vir aqui, me dar a confissão, me dar a comunhão e a extremunção. Infelizmente, não tenho ninguém que me possa fazer isso. Eu rezo, choro pelos meus pecados e consigo a reconciliação. Porque Deus, ainda que Ele dê os meios ordinários, como diz aqui, o único modo ordinário, Deus é Deus, e Ele não se prende aos instrumentos. E a lei máxima é a salvação das almas. Então, se há um caso deste, com toda certeza, uma alma se salvará. Ou, por exemplo, outro caso de impedimento físico, né? Foz do Iguaçu está sitiada por mouros. E aí, já mataram todos os padres. Eu não consigo sair de Foz para ir ali em Santa Terezinha me confessar com o Padre Amélio. O que acontece? Choro pelos meus pecados, me arrependo dos meus pecados, peço a Deus misericórdia e com toda certeza eu estou reconciliado. O que me impede não é o meu desejo e a minha vontade. O que me impede são homens desgraçados que estão me prendendo aqui. Isso serve para diversas outras ocasiões, diversos outros exemplos. Um exemplo moral de, por exemplo, eu não conseguir fazer a minha confissão. O avião está caindo. Tem um padre ali. O padre se levanta. Gente, eu sou um padre católico. Tem alguém que deseja essa absolvição? 30 caboclos levanta. Padre. O menino que tinha ido à primeira comunhão já 40 anos atrás. Padre, estou com medo de ir para o inferno. Eu me arrependo dos meus pecados. O outro lá que estava indo fazer uma visita a um santuário todo piedoso. Padre, eu também me arrependo dos meus pecados. Aquele que viveu 50 anos amaziado, olha para a mulher e fala assim, não dá certo, né? Fizemos errado, mas padre, nós também nos arrependemos dos nossos pecados. E não tem o padre não tem tempo suficiente para dar absolvição individual a cada um, para escutar a confissão de cada um. Então ele dá absolvição geral para todos. Impedimento moral. Então Deus dá diversos meios, entretanto, o modo ordinário, e se apeguem a isto, é eu ir diante do sacerdote, colocar de joelhos, chorar os meus pecados e sair dali limpo e purificado. Mas nem sempre
eu preciso me confessar, mas nem toda confissão deve ser a causa do pecado grave. Eu posso também me confessar por causa de pecado venial, por causa de más inclinações, por causa, inclusive, de tentações. Venho sofrendo muita tentação durante muito tempo, tentação contra a fé, contra a esperança. Não concebi, mas todo dia antes de dormir, meu Deus, não tem voto impresso, o cerco está se fechando, Talibã tomou o Afeganistão, Estados Unidos se escusando de todas as coisas, Rússia crescendo, China crescendo, já tomou todo o norte da África, financiando os grupos terroristas, comprou já boa parte do Brasil em suas terras e pecuária, comprou portos, aeroportos, agora vai comprar rodovias, daqui a pouco compra Itaipu. Não tem o que fazer. Acabou. Puro desespero. Não tem mais salvação. A igreja é um caos. Escândalo daqui, escândalo dali. Meus filhos não se convertem. Meu pai, meu esposo é ateu, é protestante, é gnóstico, é macumbeiro. E eu venho com essas tentações de desesperança, de falta de fé. Eu posso me confessar. Padre, eu estou numa tentação terrível de falta de fé, de falta de esperança. Eu tenho que esperar sempre o melhor. E ainda que o melhor seja, acontece o apocalipse, nosso Senhor julga todos os maus e salva todos os bons. O Senhor vem hoje, desce, pum. Um sobe e outro fica. Ainda que seja isso. Mas eu tenho que ter esperança. Ou até mesmo no desespero da própria salvação. Eu não tenho jeito. Eu não sou uma boa esposa. Eu não sou uma boa mãe. Eu não sou uma boa professora. Eu não sou um bom esposo. Eu. Falta de esperança. Tudo bem, a gente sabe que eu sou uma porcaria, né? Uma bosta. Desculpa a palavra. Mas até das pedras Deus faz filhos de Abraão. Até das pedras Deus faz filhos de Abraão. Então não importa o que você é, o que você deixa de ser. O que importa é o que Deus quer de você e que você se dê o máximo para ser aquilo que Deus quer. E ponto final. Esse lenga-lenga demoníaco, vicioso de eu. Um egoísmo imenso que está dentro, um orgulho miserável que está ali dentro. E aí eu acabo pecando também por desesperança, por falta de fé. Mas mesmo eu não concebendo isso, eu posso chegar ao padre e me confessar. Tranquilamente. Tranquilo, padre. Estou sofrendo tentações terríveis contra a esperança, contra a caridade, contra a fé. Tranquilamente. Não somente em pecados graves, mas pecados veniais, inclusive tentações. Sim? A questão da matéria. Como que a gente fala isso exatamente com o padre? Eu vou falar, tenho sofrido tentações contra a caridade, mas como que eu poderia... Entende? Eu não consigo encontrar as palavras para falar isso. Claro. Na dúvida se vai ser válido. Não, com certeza. Se a senhora se confessa tendo a intenção de confessar seus pecados, não esconde nada, por mais que exista, sei lá, um erro de concepção, com certeza vai ser válido, né? Obviamente pode ser melhor, a senhora pode estudar, pode buscar e tudo mais. Mas no caso das tentações, como não chegou a acontecer nada, não existe matéria, a senhora entende? Assim, matéria formal. O que existe é uma tentação. Padre, estou tentado a abandonar a igreja. Não é que você deixou a igreja por tal motivo. Você está tentado. Padre, estou tendo muitas tentações contra a fé. Qual o ponto da fé? Entende? Qual o ponto da fé? Na ressurreição dos mortos.
na vida eterna. Aí sim tem pontos específicos. E aí sim você precisa dizer, mas estou pegado contra a esperança. A esperança em que propriamente? Da salvação da minha alma. A esperança no mundo. A esperança em que Deus vá fazer alguma coisa. Entende? Não sei se eu... É bem importante essa pergunta que ela fez, porque dependendo de como você fala, o padre diz que não é nada que você vai pecar. Isso, tem isso também. Mas quando a gente não tem um pecado grave, Sim, sim. que você tem seus pecados honestos, que você quer se confessar toda semana, eu fico assim meio, meu Deus, parece até meio soberbo, tipo assim, como eu vou falar pro padre? Eu vou chegar lá e vou falar o que pra ele? Aí a gente fica... E aí vai... Mas aí tem um problema. Ou não. Né? De dois, um. Ou a senhora não se conhece o suficiente, ou a senhora não consegue enxergar os seus problemas. Ou, de fato, a senhora não comete nenhum pecado. Pode acontecer. São Padre Pio se confessava toda semana. São João Paulo II se confessava todos os dias. Pensando num homem desse... E é como o senhor disse, que nem sempre vai ser pecado mortal. Exatamente. Senão que venial ou imperfeições. Ou imperfeições, que no caso seriam... pode ser imperfeição, pode ser tentação. Da outra vez eu dei um exemplo de um jovem que buscou um sacerdote na paróquia onde eu habitava. E esse jovem, ele sofria terrivelmente com a concupiscência da homossexualidade. Ele decidiu sair disso e o padre falou: venha todo dia se confessar depois do seu trabalho. Ele ia todo santo dia. Todo santo dia. Nem sempre esse jovem tinha cometido algum pecado, mas o mesmo ato de se confessar, padre, tive pensamentos, mas afugentei. Olhei, mas desviei o olhar. Conversei com uma pessoa que não deveria. Entende? Então, nem sempre a gente vai ter pecados mortais, mas se fizermos um exame de consciência bem feito, a gente vai ver as nossas imperfeições que cometemos durante o dia, vamos ver o número de pecados veniais, deliberados ou não, e as próprias tentações. Às vezes, e a maioria das vezes, é porque não temos tato suficiente, porque não rezamos bem, porque não conhecemos bem, não temos bem esse discernimento, não estamos com os conceitos aguçados e acabamos sem saber o que falar, porque não temos termômetro para as coisas. Não temos termômetros para as coisas. Então, por exemplo, eu posso... Queria falar? Então, por exemplo, se eu tenho o costume de fazer exame de consciência diariamente, todas as noites antes de dormir, ao parar para um momento de oração, ajoelho ali e penso, analiso os 10 mandamentos, analiso os 7 pecados capitais, analiso os mandamentos da igreja, analiso os meus deveres de Estado, preparei minha aula. Hoje eu fui para o colégio com todas as minhas aulas preparadas, ou eu venho improvisando nas minhas aulas? Faltei com caridade com os meus filhos, perdendo a paciência e gritando? Entende? Estou equilibrado no comer e no beber, no falar? Durante todo o dia, eu coloquei a Deus em primeiro lugar? Rezei antes de sair de casa, rezei antes de comer, rezei antes de começar minhas atividades, fui lavar uma louça, pensei em Deus, fui dar uma ordem, fui justo, fui caridoso com meu esposo, com a minha esposa, faltei com a paciência, será, com meu esposo, com a minha esposa? Então, é um conjunto de coisas que, se a gente para analisar diariamente, dá medo. Dá medo. Falta esse termômetro de saber medir as coisas e também de saber
saber fazer esse exame de consciência, porque a gente fica meio perdido. Exatamente. E é por isso que estamos tendo essas aulas. Eu acho que a continuidade aí vai responder Exatamente. a pergunta dela com questão da matéria grave, e aí todos os pontos que englobam os elementos essenciais da Exatamente. profissão. E para concluir essa parte, São João Maria Vianney, ele sempre pedia a Deus para ver como é que estava a alma dele. Observação. Ele nunca tinha cometido um pecado venial, nenhum pecado mortal, nunca em sua vida, e nunca tinha cometido nenhum pecado venial deliberadamente. Deliberadamente. Sabendo que aquilo é um pecadinho, não é mortal, não dá nada, é uma mentirinha, é uma bobeirinha. Nunca. Ele sempre pedia. Em determinada ocasião, Deus permitiu que ele visse a alma. Ele caiu em desespero. Ele queria deixar a paróquia dele, ir para um ermo, fazer penitência e nunca mais sair de uma caverna até morrer fazendo penitência. Caiu em desespero. Porque ele teve consciência de como estava a alma dele. Nunca tem cometido pecado mortal, nem venial deliberado. Elementos essenciais de uma confissão. O tempo avançou demais. O Catecismo de São Pio X vai dizer que é muito útil confessar-nos com frequência, sobretudo porque é difícil que se confesse bem e se conserve isento de pecado mortal quem se confessa raras vezes. Então, qual a recomendação dos santos, de alguns padres espirituais, de alguns santos? Confissão semanal, ou a cada 15 dias, ou pelo menos a cada mês. Pelo menos a cada mês. O que a igreja nos pede? A igreja sempre é muito benevolente. Pelo menos uma vez ao ano. Esse é o pedido da igreja, não é a recomendação. Vejam bem, a recomendação dos santos é que nos confessemos pelo menos uma vez por semana. O pedido, o apelo, o rogo da igreja é: filho, pelo menos uma vez no ano para que você comungue na Páscoa. Porque ela sabe, se você passa um ano inteiro sem se confessar, tendo a oportunidade de se confessar, ela sabe que a probabilidade, a possibilidade de você estar em pecado mortal na Páscoa é altíssima e você não vai poder comungar. Então, pelo menos, filho, na Quaresma ali, na Páscoa, você se confessa para você comungar. Pelo menos. Né? Não se confessar quando tem a oportunidade de se confessar é pecado? Se você está em pecado mortal, é. Não é que seja um pecado, senão que... não é que seja um pecado você não se confessar porque está em pecado. Não chega a ser um pecado. Mas é uma negligência. Se você tem consciência, é uma negligência grave. Você está adiando. Pecado, negligência e omissão. Entendeu? Então, se você tem consciência de que você precisa se confessar, está em pecado grave, fica adiando, é no mínimo negligência. Entende? No mínimo negligência. Mas tem tanta criança, tem que dar banho nas crianças. Fantástico, filho. Você morre essa noite e vai para o inferno, fica seu marido sozinho, sem uma intercessora, e seus filhos lascados sem uma mãe intercedendo por eles no céu. Dá banho nos filhos. Sem banho. Né? Eu enfatizava na aula anterior que essa aula aqui, essas formações, não é para que sejamos bonitinhos e nos ajoelhemos ali diante do Padre Lídio e os alunos, olha como o professor Daniel é bonzinho e bonitinho se confessando. Ou que a Gabi veja ele, olha, meu pai é santo, ele se confessa toda semana, toda semana eu vejo ele se confessando com o Padre Lídio. Quando ele não consegue por causa dos afazeres, ele vai ali e se confessa com o Padre Fulaninho. Não é para isso. Não é para isso.
é para a sua salvação e para que nós amemos a Deus de verdade. A consequência da admiração e da emulação das crianças está em segundo plano. Obviamente que em graus institucionais é importantíssimo que as crianças possam perceber isso. Mas o muito mais importante é que você entenda e cumpra para salvar a sua alma e amar a Deus de verdade. De verdade, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Crianças imitar, isso será uma coisa... É consequência. Hoje é de São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval odiava estar no meio da rua. Ele passou 2/3 da vida monástica no meio da rua, resolvendo um problema com a igreja. Ele estava doido para ficar dentro do convento, mas por onde ele passava, ele arrastava. As mulheres se trancavam as portas assim, ó. Se negavam a dar permissão para o marido ir para o convento, porque pode, né? O marido pode ir para o convento. Se não tem obrigação de criar filho e sustentar a mulher, o marido pode. Pode deixar a mulher com a permissão dela e ir para o convento. Ser padre, inclusive. Então, São Bernardo passava e as mulheres trancavam as portas. Por quê? Porque já tinha acontecido na família de São Bernardo que ele queria levar o irmão dele para o convento, que era casado, e a irmã dele e a cunhada dele se negar. Uma semana depois, o marido caiu enfermo. E ela chamou o Bernardo para poder ajudar, rezar por ele, e falou, não, ele só vai conseguir sobreviver, vejam bem, ele só vai conseguir sobreviver se você deixar ele para o convento. Mas não tem como, não sei o quê, como eu vou deixar ele? De qualquer forma, você vai ter que deixar, filha. Você não está percebendo que ele está morrendo? Os médicos já disseram que ele não tem o que fazer. Ninguém sabe o que é que ele tem. Ele está morrendo. De alguma maneira, ele vai lhe deixar. Aí você decide. Ou ele morre definitivamente, ou ele vai para o convento, e aí ele me ajuda. A mulher foi, no outro dia, escreveu uma carta, permitindo ele ir, e no mesmo dia o homem estava firme, sarado, cheio de saúde, vai para o convento. Montou no cavalo e foi embora. Entende? Então, a consequência do meu amor a Deus, da santidade, arrasta. E eu não preciso estar, oi. Não. Os meus filhos vão me ver, vão me admirar pelo que eu sou, não pelo que eu mostro ser. Porque especialmente os filhos, nem tanto os alunos, mas especialmente os filhos, sabem, conhecem, sabem muito bem quando papai e mamãe está fingindo, quando papai e mamãe por mais que eles não falem, por mais que seja até mesmo inconsciente, mas eles sabem. Uma vez eu vi uma frase que fala assim, são como um cão que fareja o medo. Eles farejam a sabem. E aí, para encerrar, os elementos da confissão. Vou falar sobre 3 deles. Exame de consciência, contrição e propósito de emenda. O exame de consciência é eu justamente parar e ter esse parâmetro de análise de minha vida. O que eu estou fazendo para cumprir o primeiro mandamento? Ou melhor dito, o que eu estou fazendo que está ferindo o primeiro mandamento? E aí eu vou analisar se essa coisa que eu estou fazendo é grave ou não. Por exemplo, não roubar. Há uma diferença enorme entre roubar uma caixinha de fósforo e roubar um carro. A caixinha de fósforo vale 15 centavos. Um carro pode valer, sei lá, 20, 30, 40, 50 mil. A matéria aí vai depender do que eu estou roubando. Há uma diferença enorme em primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, não rezar depois antes das refeições, não rezar quando eu estou saindo de casa, não rezar quando eu vou, sei lá, fazer alguma atividade, eu vou lá cortar o pasto e eu invoco pelo menos o anjo da guarda, pelo menos faço o sinal da cruz. O Lei hoje quase que perde a mão. Se não fosse o anjo da guarda dele, nem sei se ele rezou. Mas se não fosse o anjo da guarda dele, milímetros a veia dele. Os anjos nos ajudam, os céus nos ajudam em tudo aquilo que a gente vai fazer. E é diferente de amar a Deus sobre todas as coisas e não fazer esse tipo de coisa no dia a dia
eu vou ver meu horóscopo hoje para saber qual a minha roupa melhor do dia para me alegrar. Ou, vou com a minha amiga ali no centro de Macumba, né? Tipo assim, tem mais Nossa Senhora lá. Tem São Sebastião, eu vi São Sebastião. Minha paróquia é paróquia São Sebastião, minha capela é São Sebastião, e a mesma imagem de São Sebastião é a mesma coisa, tudo bom. Essa é a minha diferença de deixar de rezar em pequenas atitudes durante o dia para adorar a Satanás. Uma diferença enorme. Então, eu analiso segundo os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, os pecados capitais, e percebo onde eu estou decaindo e ferindo a bondade divina. Né? Uma vez feito esse scanner, o que é que eu faço? O que é que acontece quando eu descubro que eu estou doente? O que é que acontece quando eu descubro que eu tenho uma doença grave? E suponhamos que tem um câncer no estômago. Suponhamos que tem um câncer no estômago. E eu sei, tenho a certeza, já foi me dito que esse câncer no estômago, a causa dele é uma comida X que eu comi em tal dia, tal hora, em tal lugar. Foi um hamburgão da esquina. O hamburgão da esquina estava contaminado com alguma coisa de radiação e me causou esse câncer. Eu faço uma análise e descubro que foi isso, exatamente isso. O que é que acontece dentro de nós? Não deveria ter feito isso. Não deveria ter comido aquele hambúrguer naquele dia. Me arrependo amargamente de ter feito isso. A mesma coisa deve acontecer conosco quando olhamos os nossos pecados, observamos a impureza em nossa alma e dizemos: não deveria ter feito isso. Só que para a confissão é necessário muito mais. É necessário eu olhar para isso, dizer: eu não deveria ter feito isso. Senhor, perdoa-me, porque eu fazendo isso eu feri a tua bondade, feri a tua majestade, desprezei o teu amor, cuspi em tua face. Mais uma vez, enfiei uma lança no teu coração. Eu te chicoteei. Eu te empurrei para que caísse. Eu coloquei uma coroa de espinho em tua cabeça. Eu te desnudei. Eu te humilhei publicamente. Isso é um arrependimento. Perfeito. Perfeito. Uma contrição perfeita. Eu olho o pecado que eu cometi, observo tudo aquilo e digo: Senhor, eu feri a tua majestade. Mas a igreja é tão benevolente que ela ainda aceita para o sacramento da confissão um arrependimento imperfeito, que é chamado também de atrição. É eu olhar para o meu pecado e dizer: meu Deus, eu cometendo isso eu vou para o inferno, então eu preciso me confessar. Você pode se confessar com essa intenção? Pode, mas como o próprio nome diz, é imperfeito. Não é que você aquebranta o seu coração. Você dá uma batidinha nele assim e vida que segue. Não quer ir para o inferno. Por isso é chamado de atrição. A contrição é você... a palavra contrição vem do latim contrictare. É você pegar uma pedra forte e quebrar uma pedra pequena até essa pedra pequena esfarelar. Triturar. Isso é contrição. Eu pegar uma pedra e pegar meu coração duro e pegar os mandamentos, que são mais duros ainda, aquelas tábuas, pegar os mandamentos e desgraçado, coração duro infernal, quebra miserável, vira de carne, pelo amor de Deus. Deus é tão bom, morreu na cruz e tu ainda está de pedra, infeliz. É isso. Olha o que tu fez com os mandamentos de Deus, miserável. Né? Isso é contrição. Né? Uma vez feito o exame de consciência, uma vez feita a contrição, eu preciso, isso são os elementos básicos, essenciais da confissão, só que tudo isso está antes do ato confessional propriamente. Hein? Eu paro, analiso minha consciência, percebo o lixo que sou, o mal que eu fiz a Deus.
E aí vem um terceiro elemento fundamental. Propósito de emenda. Propósito de nunca mais tornar a pecar. De a partir de hoje, não cometer esse pecado. E a partir de agora, para sempre, deixar todos esses pecados que ferem a Deus. Todos. Se eu não tenho isso, e eu não faço isso, vou me confessar, a confissão é inválida. Por que, por exemplo, uma pessoa que vive em amasia não pode se confessar? Se é que não tem o propósito de viver como irmãos. Por quê? Porque não existe um firme propósito de emenda, de deixar aquele pecado da amasia. Porque se eu sou lá daquela seita dos maçons, eu não posso me confessar? Se eu não decidir sair da maçonaria, essa confissão é inválida, porque eu não tenho o propósito definitivo, imediato e total dos meus pecados. Eu estou apegado ali ao pecado de associar-me a uma seita. Então, não adianta me confessar. É necessário o propósito definitivo, imediato e total. Total. Não adianta ser parcial. Não adianta eu me confessar A, B e deixar C do lado sem muito propósito de mas ainda vou de vez em quando à igreja protestante, não tem problema. Não adianta. Não adianta. E depois vem o que é propriamente a confissão. Lembrem, exame de consciência, arrependimento, propósito de emenda, são coisas que acontecem antes do ato de confessar-me. Antes. Eu paro, vou diante do Santíssimo, ajoelho no altar da minha casa, no pé da minha cama, me escondo no banheiro para as crianças não me acharem, meu marido não me achar. Tranco a porta do meu banheiro, pego o meu devocionário e vou lá anotando meus pecadinhos. Mas de alguma maneira eu preciso parar, acalmar a minha alma, olhar para Deus nosso Senhor e examinar-me. Uma vez que eu me examino, me arrependo e faço o firme propósito de não mais voltar a cometer esses malditos pecados que me tiram o céu. Uma vez feito isso, eu vou a um sacerdote e de maneira individual e íntegra despejo no tribunal da justiça de Deus, tribunal da misericórdia, todos os meus pecados, um por um, contando matéria, acusando-se, Padre, eu fiz isso tantas vezes, acusando-se, dizendo a matéria e dizendo a quantidade. Se não sabe a quantidade, não tem problema. Várias vezes, mais de 10, toda a minha vida. Não tem problema. Padre, durante toda a minha vida, eu fui associado à maçonaria. Em toda a minha vida, eu consultei horóscopo. Durante 10 anos, eu ia para o centro de macumba. Durante 20 anos, eu fiz isso. Não sabe o número? Não tem problema. Uma vez feito isso, eu preciso agora satisfazer os meus pecados. O que é satisfação? É eu tentar remediar os males que eu fiz. Como eu posso fazer isso? Oração, penitência, jejum. E se é um mal que eu fiz ao próximo, por exemplo, eu fui lá e peguei o telefone da Amanda, eu preciso restituir o telefone dela. Restituir. Obviamente, não há oração no mundo, não há jejum no mundo, não há penitência no mundo que pague os pecados cometidos contra Deus. Mas pode, sim, ajudar a nossa alma, por misericórdia de Deus, a alcançar o céu mais rápido e não ir para o purgatório. E depois, a absolução dos pecados, ou a absolvição dos pecados. É necessário que o padre diga, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o padre não fala isso, a confissão é inválida também. É inválida. Inválida. Você vai precisar procurar outro sacerdote para se confessar.
Infelizmente, já aconteceu comigo aqui em Foz, de alguns sacerdotes não me darem absolução. Tive que sair, conversei com o padre não quis aceitar o que eu estava falando, tive que sair e procurar um outro padre. Padres que eu recomendo: Padre Lídio, Padre Amélio, Padre que estava lá na Vila Seca, a senhora gosta dele? Ademar e o Padre Donanciano. São padres que eu já não digo que os outros não sejam confiáveis. Não digo que os outros não sejam confiáveis. Só digo que com esses padres eu já me confessei e eles eram a absolução certinho. Alguns outros aqui, infelizmente, eu tive problemas. Mas é isso por hoje. Desculpa demorar tanto, mas precisávamos terminar isso, para que semana que vem possamos adentrar no que são os mandamentos propriamente. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma consideração? Obrigado. Eu vou desligando, senhora Jaqueline. Até a próxima. Fique com Deus. Até a próxima. Obrigada. Nada. Tchau, tchau. Tchau.